Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. Hoje estamos sem a Beta. Ela teve um imprevisto, não conseguiu participar da gravação, mas eu e a Tassi aqui vamos tocar o tema com vocês. É isso aí, gente. Olha, agora que eu reparei, as duas estão de verde, uniformizadas. É mesmo. É verdade. Bom, o nosso tema de hoje vai ser, de novo, aí, um tema muito tranquilo, muito alegre. A gente vai falar sobre o tsunami de 2004, né, e as teorias da conspiração sobre esse evento. Ai, que coisa, né? Antes, vamos lá para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Bem, vamos lá para os comentários então, né? Bem, o primeiro comentário é do Mac, né, que sempre tá aqui, né, marcando ponto no Pode Conspirar, que ele falou assim: Hello, pretty ladies, parabéns pelo 100 episódios. Sensacional a apresentação da Tassi. Para quem acompanha do início, sabe a evolução de vocês. Beijos e que venha o episódio 200. Legal. Ele tá sendo comprometido, entregou tudo na live do episódio 100. Pois é, né? Eu fui forçada, né, a entregar tudo aí, mas enfim. Por livre e espontânea pressão. Ela se entregou tudo na live. Bom, o segundo comentário aqui é o da Kaline, né, que participou da nossa live lá também. E aí ela comentou lá no Insta: meninas, que incrível participar da live com vocês, espero que tenha muito mais. Aproveitando aqui para agradecer, né, quem assistiu, seja lá no ao vivo, seja quem assistiu depois, que deixou comentário. Teve bastante visualização na live, a gente ficou bem contente. Verdade, a gente ficou bem contente mesmo. Obrigada, galera. Eu gostei também bastante de fazer formato de live, né? Até estava conversando com as meninas essa semana. Acho que dá para pensar a gente fazer alguma outra live aí em breve, quem sabe, né? Vamos ver aí se a gente consegue alinhar aí as nossas agendas, né? E fazer uma live aí para vocês. Vamos ver direitinho. Tá bom, galera? E o próximo comentário é do Daniel, que ele fala assim, kkkk, ele riu. Faz uma teoria de artista, por favor. Isso aí, Daniel. Eu amo teorias de artista também. Por mim também, a gente podia fazer uma toda semana, mas acho que ia acabar com todos os artistas do mundo também, né? Porque eu não sei quantos artistas têm teoria já. A gente já falou de alguns aqui, né? Enfim. Eu queria aproveitar para mostrar também aqui, como o último do Conspiradores Comenta, o meme que a Feitos da Fada fez, que eu achei muito, muito a cara do Pode Conspirar. Ela trouxe o meme: fala, conspiradores, hoje temos um episódio mais leve e descontraído. Tome, crise existencial. Realmente, a gente sempre começa o episódio falando: não, vamos trazer um tema leve, tranquilo. Chega no final, a gente já tá falando de fim do mundo, já tá aqui com as nossas mensagens de esperança e otimismo de sempre. Sim. Inclusive eu ia falar, a Feitos da Fada é a própria Kaline. Sim. Né? Sim. Então, nossa, achei muito legal, assim, ela tá ajudando a gente, tipo, ela tá fazendo propaganda aí da gente, eu vi que ela postou lá no Instagram dela, né? Tava olhando lá pelo Instagram do Pode Conspirar, que ela postou lá, e, nossa, valeu mesmo, Kaline, aí, pela ajuda da divulgação. E vocês também, conspiradores, se quiserem nos divulgar aí também para os seus amigos, para os seus crushes, sei lá, para a família, para o cachorro, para o gato, para o papagaio, divulguem. Não, isso é muito importante pra gente, até porque pelo tema que a gente fala, o algoritmo não entrega tanto. Né? Às vezes ele interpreta como se a gente estivesse disseminando teoria da conspiração, então é mais restrito. Então esse compartilhamento de vocês ajuda muito.
né, a impulsionar o conteúdo, a fazer com que ele seja entregue para mais pessoas. Porque assim, né, por exemplo, no YouTube, é que nem a Paty falou, vai entender que a gente é teórico mesmo da conspiração e aí vai diminuir o nosso alcance. Mas eu vejo, por exemplo, que no Spotify eles chegaram a classificar a gente como podcast de lazer, né? Sim. Que não deixa de ser, porque realmente, né, eu acho que a gente é mais lazer do que teoria da conspiração. Teoria da conspiração é só, tipo, vamos dizer assim, o que a gente fala, assim, mas é só o plano de fundo, né? Porque. Enfim. Mas vamos lá. Mas beleza, galera. Eu gostei muito mesmo dos comentários de vocês. E aí, se vocês, né, tem mais comentários aí, podem deixar no nosso canal do YouTube, pode deixar também no Instagram, também tem opção, né, no Spotify tem opção também, né? Então, vocês podem deixar também lá. Enfim, tem aí os canais que vocês podem nos encontrar e deixar comentários de vocês. Isso aí, bora pro tema então. Não tem chapéu de alumínio? Você tem indicação, tá? Não. Nem perguntei. Não. Você tem, Paty? Não, acho que eu tenho uma indicação aqui para fazer sim. Tem um filme sobre o tsunami de 2004. Se eu não me engano, acho que o nome é O Impossível. É uma versão bem americanizada, assim, da história. Esse é concentrado numa família americana, tal, mas é legal porque é baseado em fatos reais, né? Então, realmente, eles estavam lá na Indonésia no tsunami de 2004. Então, realmente, tem todo um drama lá que eles passaram, né? De estar envolvidos no tsunami, de depois um não encontrar o outro, enfim. O filme em si é legal, né? Lógico, é uma versão cinematográfica, né, do que aconteceu, mas é interessante, sim, para ter uma noção do que foi. De como foi a catástrofe e tudo. Uhum. Beleza, então vai como indicação aí da Paty. Dessa vez eu não trouxe indicação, gente. Ai. Vou ver se eu trago das próximas vezes aí. Hoje não deu para trazer. Mas é isso, agora sim, vamos para o tema. Bem, vamos aí falar então do tsunami de 2004, né? Eu acho que é bom dar uma introdução sobre o que foi esse tsunami, porque eu acredito que a gente deve ter ouvintes aí que deve ter na faixa de 18, 19 anos e não era nascido na época, né? Mas eu já era nascida, a Paty também. E eu lembro quando isso aconteceu, que passou na televisão, foi divulgado bastante, até porque já era no final do ano de 2004, era perto da data do Natal, inclusive, né? Foi um dia depois do Natal. Foi um dia depois. 26 de dezembro. Então, o que foi esse tsunami, né, na verdade? Então, como a Paty falou, né, no dia 26 de dezembro de 2004, houve aí o tsunami que tremeu as águas do Oceano Índico, né? Uma série de ondas gigantes que foi provocado por um intenso terremoto que atingiria, né, na época, 14 países. A maioria desses países foi na Ásia, com uma força devastadora, né? E aí, em meio a essa destruição, morreram 226 mil pessoas e as paisagens, assim, foram realmente totalmente destruídas, né? Foi, vamos dizer assim, considerado aí, segundo a ONU, o pior desastre natural já registrado, né? Então, para vocês terem uma noção de como que realmente foi, né? Lá na Indonésia, que foi um dos lugares que foi mais, assim, destruído, tinha um arquipélago lá, tinha um arquipélago não, a Indonésia, na verdade, ela é composta de um arquipélago de 17 mil ilhas, né?
E lá é uma região assim que está muito propensa à parte de tremor, à atividade vulcânica, essas coisas assim. Então, só para vocês terem uma noção, lá na Indonésia chega a ter 7.000 tremores por ano. E geralmente esses tremores eles são de magnitude moderada, né? E enfim, deixa eu ver para não me perder aqui no que eu estou falando. Então, lá em 26 de dezembro de 2004, teve um tremor que foi de magnitude 9,8 lá na costa noroeste da ilha de Sumatra, e aí gerou, né, esse tsunami. E assim, foi o mais intenso dos últimos 40 anos naquela época. As ondas, né, atingiram diversos países do Oceano Índico. Tem também, falando que uma estatística, né, que segundo um centro geológico dos Estados Unidos, que diz que esse terremoto acabou liberando uma energia equivalente a 23 mil bombas a lançada sobre Hiroshima, lá no Japão. Então, foi realmente uma catástrofe, assim, foi terrível na época. Acho que depois desse tsunami, o pior talvez foi aquele de 2011, que a gente chegou a falar em um dos episódios aí anteriores, né? Então, esse terremoto lá, que provocou o tsunami, acabou acontecendo ali pelo período da manhã, né, no dia 26 de dezembro. Também tem se datado que foi o terceiro maior terremoto no mundo desde os anos 1900, né? E, enfim, esse é um resumo do que foi realmente esse tsunami. Eu não sei se a Paty tem mais alguma coisa para acrescentar em relação a isso. Não, ia só comentar, né, que o Latas fez a comparação, né, com o de 2011 que a gente falou, mas acho que esse de 2004 foi ainda pior, porque ele atingiu vários países, né. O que a gente comentou aqui antes, ele ficou mais concentrado no Japão, matou muita gente, né, mas muito menos gente do que esse de 2004, foi bem pior mesmo. Sim, foi bem ruim, assim. Eu lembro que foi um episódio muito triste na época, porque as cenas são cenas assim que chocam mesmo. Então, se você não era vivo naquela época, você que está ouvindo pode conspirar, pode procurar aí as fotos, vocês vão ver. A gente pode até colocar alguma aqui também, para o pessoal ver. Mas, assim, em meio a tudo aquilo que aconteceu, realmente foi, assim, ter sobrevivido, quem sobreviveu ao tsunami, né, foi um milagre, se a gente for parar para pensar, né, porque mais de 200 mil mortos e tal, e aí a gente está falando aí que atingiu outros países, então, outros países que a gente pode citar aqui que foram atingidos, né, o Sri Lanka foi um dos países que foi atingido, né, também teve a Somália, que foi atingida ali, foi também atingido a Tanzânia, o Quênia, tudo países africanos, né, foram atingidos aí também na verdade, não com o tsunami em si, mas com o terremoto, né, o impacto do terremoto. E como não poderia deixar de ser, né, um evento desse tamanho gerou as mais diversas especulações do que causou, né, de se teve algum responsável. E esse evento de 2004 não é diferente, né? Então existem várias teorias da conspiração sobre o que ocasionou esse terremoto e, consequentemente, o tsunami, e aí é sobre isso que a gente vai falar, né, no episódio de hoje, por isso que a gente trouxe esse tema. Bom, vou começar aqui com as teorias da conspiração. A primeira delas, ela tem relação com uma outra teoria que a gente também já falou aqui no Pode Conspirar, lá no começo, lá nos primeiros episódios, não vou lembrar o número, mas que é com o projeto HAARP,
né? Não sei se vocês lembram, para quem não assistiu também esse episódio, né, só relembrar aqui o que era o Projeto HARP. Ele era um projeto científico que utilizava de várias antenas para lançar ondas eletromagnéticas na ionosfera. E aí, uma das justificativas do Projeto HARP era monitoramento de clima, fazer estudos relacionados à mudança de temperatura, enfim. Mas tem várias teorias da conspiração sobre o Projeto HARP. No episódio a gente fala sobre todas as principais. Mas um dos pontos que se fala do Projeto HARP é que ele poderia causar muitos danos ao meio ambiente. Né, que essa interação aí das ondas eletromagnéticas com a ionosfera poderia ter efeitos desconhecidos. E uma das teorias sobre o tsunami de 2004 é justamente que o Projeto HARP, por usar essas antenas, essas ondas eletromagnéticas, modificaram a massa de ar que protege o planeta e acabaram desencadeando o tsunami. Então, a primeira teoria da conspiração aí é que, na realidade, nada mais, nada menos foi do que um efeito colateral do Projeto HARP. Pode ser. Pode ser verdade. Se a gente for parar pra pensar. O que as pessoas, né, que refutam essa teoria falam é que, assim, primeiro que não tem nenhuma evidência hoje, né, de que o Projeto HARP realmente tenha potencial para prejudicar o meio ambiente de qualquer forma, né, porque tem a forma que eles usam essa carga na ionosfera, ela é uma carga muito baixa e que não teria esse potencial, né? E aí eu até li um artigo de um cara explicando que para que isso fosse possível, assim, mesmo assim não tem nenhuma evidência de que isso seja, mas se a gente fosse especular algo do gênero, teria que ser uma quantidade muito, muito, muito superior ao que o Projeto HARP usa, e muito mais próximo também, porque tem uma distância bem grande, né, entre o local do Projeto HARP e onde aconteceu o terremoto, né, então sim, essas duas coisas afastam um pouco essa teoria, né, mas aí é lógico, né, quem acredita fala que não, que logicamente ninguém vai admitir que não foi o Projeto HARP, né, enfim. Bem, tem também uma teoria da conspiração em relação ao tsunami de 2004, que diz que ele foi causado por uma experiência nuclear, né? Então, depois do que aconteceu lá do terremoto, que surgiu no Oceano Índico, enfim, provocou todo esse estrago, né? Tem muita gente que acredita nessa teoria que o tsunami ele só aconteceu depois que a Índia, com o aval dos Estados Unidos, fez um teste nuclear, né? E esse teste nuclear acabou saindo fora do controle, né? E por que se sustenta isso? Porque a maioria das mortes que ocorreram pelo tsunami foram de muçulmanos. Então, acabou ganhando bastante força, né? Inclusive, a Índia, segundo essa teoria, estaria pensando em formas de exterminar áreas altamente povoadas por muçulmanos, que foi justamente as áreas que foram atingidas pelas ondas, né? É uma teoria, vamos dizer assim, um pouco não, né? É uma teoria bem preconceituosa, né? Também, né? Porque é uma teoria preconceituosa. Uhum. Envolve intolerância religiosa, então já começa, né? Só que tem uma relação com alguns conflitos ali da região, né? Tem a região ali da Caxemira, que realmente tem um conflito entre a Índia e o Paquistão, tem algumas regiões que tem conflito entre Índia e China, quem pertence o quê, né? Sim. E aí uma das explicações para esse teste nuclear seria justamente esses conflitos, né? A Índia tentando retomar parte do território dela. Uhum. Sei. E acho pouco provável, mas... eu também acho um pouco provável, né? Porque eu não acho que a Índia, sinceramente, não acho que a Índia teria potencial, me desculpe os indianos, mas eu não acho que a Índia teria potencial de causar um estrago desses. Tipo, se fosse uma Coreia do Norte, entendeu?
Eu não sei, também não vejo uma aliança tão clara entre Estados Unidos e Índia nesse ponto, de apoiar um teste nuclear ali. Não, eu também não vejo, não. Mas, até enfim. Porque essa teoria ela começou a circular por e-mail também na época. Né? Antes as trends elas vinham ainda muito via e-mail, né? A gente está falando de 2005, 2006, que foram alguns anos depois que começou a circular esses e-mails. Então antes as trends que vocês veem hoje no Twitter, né, no TikTok, elas eram muito difundidas via e-mail. Então você recebia as correntes. Isso, corrente, nossa. A gente recebia muita corrente mesmo. Quem nunca recebeu, né? Oi, meu nome é Samara, né? Tenho 14 anos, ou teria se estivesse viva. Quem nunca recebeu essa corrente? Mas E aí começou a circular esse e-mail, né? Então esse e-mail, ele dizia que o tsunami foi provocado por uma explosão de ogivas nucleares de um submarino americano de 1978. Então eles teriam resgatado esse submarino lá da década de 70 e teriam feito essa explosão. E o mais engraçado é que tem uma variação dessa teoria do teste nuclear. Né? Igual a Tassi falou aí da aliança entre Estados Unidos, Índia e Israel, tem uma variação dessa teoria que também circulou via e-mail na época, de que essa explosão, na realidade, foi motivada pelos Estados Unidos para alterar o eixo da Terra e proteger o planeta de uma colisão de um asteroide que estava previsto para colidir em 2004. Sim, eu vi, na verdade, tipo, na pesquisa que eu vi, Paty, será que é 2004 mesmo, que eu vi numa pesquisa falando que era um asteroide que chegaria em março de 2014. Olha só, então ainda foi mais visionário ainda. Foi mais visionário, teve essa aí, porque diz que esse e-mail, igual a Paty estava falando do e-mail, né, e tal, e era isso mesmo que estava sendo divulgado, conforme a Paty falou. Mas aqui está falando que seria março de 2014 que chegaria esse asteroide para colidir. Ai, olha meu Deus. Só. Será que era o planeta Nibiru? Impediram a colisão do planeta Nibiru? Vai saber, né? Então, tem também uma teoria que diz que as intervenções das empresas petrolíferas britânicas na região poderiam ter causado o tsunami, né? Por que eles falam isso? Porque supostamente, né, essas empresas estariam se utilizando de perfurações horizontais em ângulos de 90 graus que acabariam por aumentar a vazão do óleo produzido, mas também com essa perfuração poderia afetar as placas tectônicas, porque eu não sei se o pessoal sabe, mas pode ser que alguns não saibam, né? Para poder obter petróleo, né? É feito um processo, né? De perfuração nos locais onde se encontra, e esse petróleo, só que ele não é um petróleo, vamos dizer assim, puro, entendeu? Ele passa por um processo no qual é retirado diversos materiais. Então, vai ter o combustível que a gente utiliza, que é a gasolina, entendeu? Vai ter um carvão, vai ter o coque, né? Então, do petróleo dá para se obter aí diversos materiais, né? Então, para obter petróleo, como petróleo é um composto orgânico, né? Então, vem aí, vamos dizer assim, literalmente, de restos, enfim, humanos, restos de animais, restos de plantas, né? E tudo mais, e é composto lá pelos carbonos, enfim, quem viu química orgânica na escola deve se lembrar dos carbonos lá. E aí, quando se retira o petróleo, tem que ser retirado realmente com perfuração, né? Perfurando o mais profundo possível, né? Para obter esse material e aí passar por um processo químico. E é um processo químico mesmo dentro da indústria, né? Então, essa é a teoria que fala, né? E diz que a continuação da teoria
diz que depois da catástrofe, essas empresas britânicas, elas, vamos dizer assim, se juntaram para encobrir todas as evidências em relação a essas perfurações e tal. Esse ponto é interessante da perfuração, né? Não sei se existe alguma pesquisa, se tinha perfuração lá na época ou não, mas usando exemplo aqui do Brasil mesmo, não é perfuração de petróleo, mas empresas que fazem mineração, né? No Nordeste tem lá Maceió, bairros que estão afundando, né? Por conta da erosão do solo, por exploração de mineração. Então, não sei, acho que com petrolífero, por ser um processo muito parecido, né? De escavação muito profunda, talvez. Eu também não. É que eu não cheguei a pesquisar mais a fundo sobre isso, mas, assim, pelo que eu penso também, eu acho que não seria impossível de se fazer uma perfuração e, de repente, atingir uma placa tectônica, né? Talvez não ser o único responsável por isso, mas você facilitar, né, você potencializar alguns tipos de catástrofe que talvez não fossem tão grandes, né, se você já não tivesse fragilizado aquele lugar. Pode ser. Sim. É que nem eu tava. Agora eu fiquei pensando numa coisa, tipo, não tem nada a ver com a teoria do tsunami, mas envolve água no meio. Dizem que o estado de São Paulo, aqui no Brasil, mas não só o estado de São Paulo, né? Tem as outras regiões, mas o estado de São Paulo seria o local que tem maior cobertura do aquífero Guarani. Eu não lembro, porque faz muitos anos que eu vi isso na escola, mas será que já tentaram perfurar para poder tirar a água do aquífero? Eu não lembro disso. Putz, não lembro também, viu, Tassi? É uma boa pergunta. Porque todo mundo fala desse bendito desse aquífero, que, tipo assim, se acabar a água, né, faltar água pra gente, a nossa salvação seria esse aquífero, né, e para poder ter a captação de água e tal, essas coisas. Mas eu nunca vi, pelo que eu me lembre, nunca vi ninguém falando de ter pegado água desse aquífero e também vou lançar uma teoria da conspiração aqui. Será que esse aquífero existe? Geólogos que assistem o Pode Conspirar, deixem aqui as considerações de vocês sobre esse assunto. Não, é que realmente veio assim na minha cabeça, já falou de perfuração, aí veio aqui na minha cabeça. Mas, enfim, quem souber aí sobre o assunto e quiser compartilhar, eu agradeço para tirar as dúvidas. Tem uma teoria também, que também é super preconceituosa, que tem a ver também com a Indonésia ser um dos países com a maior população muçulmana, que seria uma retaliação dos Estados Unidos pelo 11 de setembro. Então tem essa teoria da conspiração aí muito louca, de que na realidade foi um evento provocado como uma forma de vingança pelo que aconteceu em 2001 nos atentados das Torres Gêmeas, que inclusive a gente tem um episódio aqui lá no começo do Pode Conspirar também sobre as teorias da conspiração envolvendo o 11 de setembro. E aí uma das evidências que eles usam, né, para suportar essa teoria é de que existe uma base americana na região que se chama Base Militar Diego Garcia e que ela praticamente não teve danos, apesar de ter sido um evento que praticamente devastou, né, uma região muito grande. A base americana em si foi um dos locais menos afetados. Então por isso que essa teoria começou a ganhar força na internet, de dizer que, olha, né, justamente por isso foi calculado onde esse evento ia causar mais dano. Não acho que essa teoria faça sentido algum, até porque todo mundo sabe que os Estados Unidos conduziram muito bem a eventuais retaliações que eles achavam que deveriam fazer depois dos atentados de 2001. Né? O Afeganistão foi um dos lugares mais afetados por isso, né? Teve aí ocupação americana durante muitos anos. Não faria nenhum sentido envolver a Indonésia nisso. Seria algo muito... Assim, não tem nenhum envolvimento da Indonésia com isso, a não ser dizer que tem uma população muçulmana ali. Não faz nenhum sentido provocar algo dessa magnitude que afetou tantos países assim por conta disso. Ai, sabe o que eu tô pensando? Eu tenho uma viajada total, mas eu pensei... estamos aqui para isso.
Dizem que o Celso Portiolli se envolveu no 11 de setembro. Então ele deve saber a resposta sobre a catástrofe do tsunami de 2004. Já estou abrindo outra teoria da conspiração. Será que o Celso Portiolli também tem envolvimento com o tsunami de 2004? Agora vamos ter que saber onde estava o Celso Portiolli em 2004. É isso, não, agora que eu fiquei assim, minha cabeça bugou, né, porque, tipo, já, se ele fez parte do 11 de setembro e diz que foi por conta do 11 de setembro que aconteceu e tal, tudo bem, pelo lado da Tailândia não faz nenhum sentido mesmo, mas se a gente pegar pelo lado da religião muçulmana e tal, eu não conheço muito sobre a população da Tailândia, não sei se lá moram árabes, né? Mas, enfim, dá para fazer uma certa ligação. Em teoria da conspiração tudo é possível, né? A imaginação é o limite. Não sei. Se bem que apesar que ele não estaria do lado dos Estados Unidos, já que foi os Estados Unidos que foi atacado, né? Em 11 de setembro. Isso é verdade. Ele não teve interesse em atacar. Por essa teoria aí, do lado que o Celso Portiolli supostamente estava, não faria sentido ele querer prejudicar a Indonésia. Entendeu? Só se, tipo assim, alguém brigou com alguém de lá, né? Não sei. Enfim, deu uma viajada aqui, galera. E conspiradores dissertem sobre essa teoria aí que a Tassiane trouxe. Vocês enxergam algum envolvimento? Ou não? Coitado do Celso. Beijo, Celso Portiolli. Eu sou o maior fã dele, brincadeira. Não, mas eu gosto muito do Celso mesmo. Sou fã dele, vocês sabem disso, né? Então... Pô, eu só queria trazer uma curiosidade aqui, né? Que a gente falou da possibilidade do tsunami ter sido provocado por bombas atômicas, tal lá. Eu encontrei aqui uma informação de que durante a Segunda Guerra os Estados Unidos realmente conduziram alguns testes nesse sentido. E aí tem um que eles mencionam aqui, que eles conduziram junto com a Nova Zelândia, para justamente testar a formação de tsunamis com explosões atômicas. E aí, de acordo com essa informação aqui, eles fizeram testes, né, relacionados a isso, e eles tiveram sucesso, né, em produzir. Então, se chegou à conclusão de que sim, seria possível produzir um tsunami como a explosão de uma bomba atômica, né? Então, apesar de isso não querer dizer que foi o que aconteceu em 2004, né, seria possível fazer isso. Sim, entendi. Então, aí, o que vocês pensam, conspiradores? Então, os Estados Unidos tem a ver? Eu já fico meio assim, né? Se eles fizeram um teste e viu que é possível e aconteceu o negócio, vai saber se eles colocaram o teste para funcionar mesmo. Não sei não. Acho que essa teoria da retaliação pode começar a fazer um certo sentido. Isso circula até hoje. Se você procurar em Reddit, né, nesses fóruns tem lá vários grupos de discussão sobre isso. Circula até hoje essas teorias. Nada ficou comprovado, né, de envolvimento de ninguém, assim, que aparentemente foi um evento natural pelos estudos que eles fizeram na época, mas isso não impediu as teorias da conspiração de continuarem firmes e fortes. Como sempre, né? Como sempre. Eu não sei como que ainda não envolveram aí os Illuminati nessa teoria e nem ETs, porque pelo menos eu não achei nada em relação a isso. Eu também não achei. Para esse evento eu não achei nada relacionado a extraterrestres. Surpreendentemente. Porque praticamente todas as teorias têm extraterrestres no meio, essa não inventaram ainda. Pode ser que melhorem.
Melhor, porque faltou aqui esse envolvimento, 2 de 10, essa teoria, porque faltou esse envolvimento de extraterrestres e alguém ter morrido e ter sido substituído. Senti falta também. Também senti. Bom, gente, esse episódio foi um pouquinho mais curto, né? Mas a gente quis trazer aqui para vocês as principais teorias que existem sobre esse evento de 2004. Comenta aqui com a gente se você acha que alguma dessas teorias faz sentido, ou se você conhece outras teorias sobre esse evento também. E a gente volta na próxima semana com mais episódios para vocês. Tchau, tchau. Então, galera, conspiradores, terminamos aqui mais um episódio do Pode Conspirar. Realmente, essa teoria hoje foi mais curtinha, mas acho que também muito interessante, né? Porque trouxe um momento histórico, né? Que realmente aconteceu. Então, às vezes, os mais novos aí, que tem de 19 para baixo, que acompanha a gente, não tem noção, não sabe o que aconteceu. Então, vem aí para acrescentar. E você aí que viu que aconteceu a catástrofe, né? Que presenciou aí pela televisão, pelo rádio, enfim. Deixa aí também seus comentários pra gente, se vocês gostaram do episódio e tal, se vocês sabem de mais alguma teoria envolvendo, né, porque a gente achou essas, né, acho que só tem essas também, né, mas às vezes vocês podem saber de mais alguma coisa, assim, então comente lá com a gente também na nossa rede social também, enfim. E é isso, gente. Gostei muito do episódio também. Episódio curto, mas interessante. E nos vemos no próximo episódio. Beijos e tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada.